Olá! Hoje vamos falar sobre o sistema muscular. Então, a primeira coisa que nós vamos ver são alguns conceitos. E não dá para entender sistema muscular sem entender primeiramente o conceito de músculo. Então, o que é músculo? Músculo é um aglomerado de células musculares que nós chamamos de fibras. E esse aglomerado, ele não fica de qualquer jeito. Ele fica em formato de feixes. E esses feixes são fixados em suas extremidades. Mas como assim? Bom, basicamente, nós temos uma massa muscular que se fixa nas suas extremidades em parte do esqueleto. Dessa forma, os músculos conseguem mover os segmentos do corpo sempre que encurtam a distância das suas duas extremidades que estão fixas. Um grande exemplo, vamos pegar aqui o músculo bíceps. O músculo bíceps tem a sua primeira extremidade fixada aqui em cima. A sua segunda extremidade é lá no antebraço. Então perceba que agora o seu ventre muscular, ele, na hora que contrai, puxa as duas extremidades, encurta a distância entre essas duas extremidades. Portanto, essa é basicamente a função, o mecanismo de ação de um músculo. Bom, dessa forma, geralmente, os músculos, para conseguir, então, mover partes fixas do esqueleto, ou seja, ossos, ele precisa, então, atravessar articulações. E, além disso, é dessa forma, então, que ele produz movimento. Portanto, quando a gente está estudando a cinética de movimento, a gente fala que os músculos são os agentes, os elementos ativos do movimento, enquanto o esqueleto, os ossos, por exemplo, são elementos passivos. Por quê? Bom, porque basicamente é o músculo que puxa, então, os ossos do esqueleto para que esses consigam se mover. E o esqueleto agora funciona apenas como um sistema de alavanca, ou seja, ele é movido pelo músculo. Bom, aqui a gente tem algumas premissas. Uma delas é que quanto maior o número de fibras, mais forte é o músculo. Portanto, se a gente comparar um músculo, por exemplo, do polegar, por exemplo, o flexor do polegar ou o oponente do polegar, a gente sabe que esses músculos são muito pequenininhos, portanto, o número de suas fibras é muito pequeno. Logo, ele não tem muita força. Agora, fazendo uma comparação, se a gente pegar o latíssimo do dorso, que é um músculo muito grande que a gente tem na região dorsal, esse músculo tem muitas fibras musculares, portanto, é um músculo muito forte. Bom, outra premissa é que quanto maior o comprimento da fibra muscular, maior é a capacidade de contração do músculo a qual ele pertence. O que é isso? Bom, basicamente está dizendo que quanto mais longas forem as fibras musculares, maior é a amplitude de movimento. Portanto, músculos mais longos fazem ações que têm maior amplitude, ou seja, movimentos mais amplos em relação a músculos mais curtos. Vamos pegar, por exemplo, o bíceps, e é um músculo que a gente viu, qualquer músculo do polegar, por exemplo, o oponente do polegar. As fibras do oponente do polegar são muito pequenininhas, porque elas estão apenas na mão. Já as fibras do bíceps são grandes, elas atravessam todo o braço, chegando no antebraço. Logo, a amplitude do movimento do polegar é muito pequena, enquanto a amplitude do movimento do bíceps é muito grande. Portanto, é a nossa segunda premissa. Ok, bom, só que para estudar músculo, a gente tem que conhecer primeiro as variedades de músculos que a gente tem em todo o nosso corpo. Bom, basicamente nós temos 3 tipos musculares. O primeiro é o músculo estriado esquelético. Bom, esse músculo basicamente vai fazer a movimentação corporal e ele está geralmente fixado no esqueleto. São músculos voluntários. A gente vai entender quase agora qual que é essa diferença de voluntário e involuntário. Bom, e o estriado cardíaco? O estriado cardíaco, assim como o nome já fala, ele está presente no coração. E é ele o responsável por fazer a contração do coração. Bom, ele também é involuntário. Já o músculo liso,
ele está presente na parede das vísceras, principalmente, e vão fazer a movimentação das vísceras. Um grande exemplo, a movimentação dos intestinos, que a gente chama de peristalse, é um grande exemplo, então, da presença desse músculo liso. Ou, por exemplo, a contração da bexiga na hora da micção, também é um exemplo de músculo liso. Bom, e eles também são involuntários. Então, aqui na imagem a gente pode observar o músculo estriado cardíaco, estriado esquelético, como o nome já fala, geralmente fixo ao esqueleto, e também o tecido muscular liso que está presente principalmente nas vísceras. Bom, ok. Agora a gente vai falar um pouco sobre a inervação do músculo. Como é que ela é feita? Como um músculo, então, vai contrair? De onde vem a energia que vai fazer ele contrair? De onde vem essa inervação? Então, basicamente, os músculos, eles possuem algumas estruturas muito específicas na sua inervação, chamadas de placas motoras. O que é isso? Bom, basicamente, os ramos motores, ou seja, os nervos motores, os nervos responsáveis por fazer a motricidade do músculo, por fazer ele funcionar, vão chegar no músculo e se dividir em vários ramos. E esses ramos, eles dilatam e fazem uma estrutura muito específica, que se chama placa motora. A placa motora está aqui representada. Então, perceba, a gente tem um nervo, e esse nervo a gente chama de nervo motor, porque ele vai fazer a motricidade do músculo. A partir daí, o nervo se divide em muitas divisões, então eles se dilatam, fazendo estruturas muito específicas chamadas de placa motora. Então, a placa motora, ela é dada então para o músculo, ela é constituída para poder fazer a inervação de cada uma das fibras musculares. E assim, então, ele faz a contração dessas fibras. Então, a placa motora é, com certeza, a estrutura responsável por fazer a inervação das fibras motoras, então, sua contração. Ok, só que a partir daí a gente entra em alguns conceitos, que são os tipos de impulso. Nós temos dois tipos de impulso. Um desse tipo é voluntário e o outro é involuntário. O que é isso? Bom, basicamente, o tipo voluntário é aquele que eu tenho que pensar para ele acontecer. Por exemplo, eu quero que aconteça agora uma flexão do meu antebraço. Bom, isso eu pensei e mandei então a ordem que veio do meu córtex para que eu consiga então mover o meu antebraço. Isso então é uma ação voluntária. Geralmente, nessa ação voluntária, eu vou utilizar o meu sistema nervoso somático, geralmente, então, levado por nervos do sistema nervoso periférico, como eu coloquei aqui nessa sigla, sistema nervoso periférico. Bom, então, por exemplo, se eu quero inervar o músculo bíceps, vai haver, então, toda uma informação que vai sair do meu córtex, e essa informação, então, vai ser direcionada, no caso, para a medula, e a partir daí, então, vai passar através de nervos, como no caso, o nervo músculo cutâneo, e essa informação vai chegar no meu bíceps, e ele, então, vai fazer sua contração. Só que eu não tenho apenas esse jeito, essa forma de fazer o músculo contrair. Existe outra forma, que é um tipo de impulso, que se chama impulso involuntário. Bom, o que é impulso involuntário? É aquele que eu não preciso pensar para ele acontecer. Ele faz sem que essa informação chegue ao meu córtex, sem que passe, então, pela minha consciência. Um grande exemplo, a gente não precisa mandar o nosso intestino fazer peristalse. O intestino mexe sozinho, sem a gente mandar. Bom, outro exemplo é o coração. O coração bate sem a gente precisar mandar ele bater o tempo todo, até porque ia ser bem complicado. Então, aí a gente tem exemplos de fibras involuntárias. Bom, aqui, para poder fazer esse tipo de contração, esse tipo de impulso, o nosso corpo usa outro tipo de fibra nervosa, que são o sistema nervoso autônomo, ou simpático ou parasimpático, geralmente. Então, essa inervação é feita pelo sistema nervoso autônomo, aquele que não passa pelo subconsciente. Só que aí que tá. Bom, quando a gente observa esses conceitos, parece muito claro. Só que há alguns músculos que eles fogem um pouco a esse sistema. Um grande exemplo é o diafragma. O diafragma é um músculo estriado esquelético, então ele tende a ser voluntário. Só que o músculo, o diafragma, ele é parcialmente controlado, então, pela nossa vontade. Por quê? Porque a gente não precisa avisar o corpo o tempo todo que a gente tem que respirar. O corpo faz isso por si próprio.
a gente consegue modificar a intensidade, a frequência da respiração, que é outra coisa. Mas respirar nós fazemos sem pensar. Então, ele é parcialmente controlado pela nossa vontade. Então, ele foge um pouquinho dessa regra. Ok. Outro conceito importante, então, que a gente vai ver são as bainhas de tecido conjuntivo que vão revestir, que vão englobar essas fibras musculares. Então, vamos ver esses conceitos. Bom, o primeiro tecido conjuntivo que vai envolver uma fibra muscular, a gente chama de endomísio. Endomísio simplesmente é o tecido conjuntivo que engloba cada fibra muscular do músculo estriado esquelético. Então, vamos ver aqui nesse desenho. Bom, aqui, como vocês podem ver, nós temos vários feixes com muitas fibras musculares. Bom, se a gente pegar cada uma, então, dessas bolinhas que a gente está observando, cada uma delas é uma fibra muscular diferente. Agora, percebam que aqui nesse desenho em rosa mais escuro, nós temos um tecido conjuntivo que envolve cada uma dessas bolinhas individualmente. Bom, esse então é o endomísio. Ok, mas e perimísio? Bom, perimísio é o tecido conjuntivo que agora vai englobar fascículos de fibras musculares do músculo estriado esquelético, ou seja, ele engloba alguns grupos específicos. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, em verde, ele englobando um grupo, depois outro, depois outro. Então, basicamente, isso é o perimísio. Agora, a gente vai ver sobre o epimísio. O que é isso? Bom, epimísio é o tecido conjuntivo que agora vai englobar todo o grupo de fascículos, ou seja, engloba todo o músculo, que é o que a gente vê aqui então em rosa. É um tecido conjuntivo muito mais denso e mais espesso. Então aí está a importância desses três conceitos, que pode confundir muitas vezes na hora de uma prova. Bom, e aqui a gente tem outro conceito importante, que é o conceito de unidade motora. Bom, o que é a unidade motora? Bom, a unidade motora é um conjunto feito por uma fibra nervosa motora, ou seja, um nervo, e todas as fibras musculares que são inervadas por esse nervo. Então, vamos pensar, existe um nervo que inerva 20 fibras musculares. Então, a unidade motora é esse nervo e as 20 fibras musculares juntas. E é aí que a gente entra em uma dualidade, em um equilíbrio, que é a relação de força com precisão. Bom, como assim? Bom, geralmente, um músculo tende a ser forte quando um nervo inerva uma grande quantidade de suas fibras musculares. Então, vamos pensar, quadríceps da coxa. Bom, o quadríceps da coxa é um músculo muito grande, que tem muitas fibras musculares. É basicamente o que a gente tem aqui de soalho de toda a região anterior da coxa, formado todo pelo quadríceps da coxa. Bom, então a gente observa, são muitas fibras musculares, e todas elas são inervadas pelo nervo femoral. Então, a gente tem muitas fibras por um nervo só. Logo, isso dá força ao músculo. Bom, e precisão? A precisão é o contrário. A precisão é quando uma única fibra nervosa vai inervar pouca quantidade de fibras musculares. Então, vamos pensar, os movimentos da mão. Os movimentos da mão são muito precisos, são muito finos. A gente consegue fazer um grande número, então, de funções mesmo da mão, de ações na mão. Logo, esses músculos, como são muito pequenininhos, têm poucas fibras musculares. É por isso que um nervo vai inervar poucas fibras musculares e assim consegue dar precisão para essas fibras. Então, essa dualidade que a gente tem de unidade motora. Beleza. Bom, mas agora a gente vai focar no estudo do músculo estriado esquelético. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber dele são os seus constituintes. Bom, então o músculo estriado esquelético ele vai possuir uma porção média e duas extremidades. Então, vamos conhecê-las. O primeiro conceito que a gente tem que saber é o conceito de ventre. Ventre é a parte carnosa do músculo. Ventre, então, é a parte que contrai, é a parte que é ativa no movimento. Logo, é aqui que estão presentes as fibras musculares. Então, toda a parte que vai contrair, por exemplo, do meu bíceps, é formada pelo ventre. E tendão? Tendão é o tecido conjuntivo denso e fibroso que vai fixar
os músculos, a extremidade desses músculos, em algum local. Geralmente esqueleto, mas também pode ser outros locais, como o ligamento, como a própria derme, ou seja, a própria pele. Então, essa vai ser a função que a gente tem dos tendões. Bom, muitas vezes os tendões podem ficar interpostos entre ventres. Como assim? Bom, vamos supor que eu tenho um músculo que tem mais de um ventre. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas quando a gente tem um músculo que tem mais de um ventre, eu posso ter entre eles tendões separando então esses dois ventres. Então essa também é uma função do tendão. Bom, e quando esse tendão ele é mais laminar, mais amplo, a gente dá o nome de aponeurose. Então vamos ver alguns exemplos. Bom, aqui a gente pegou como exemplo o músculo bíceps e aqui a gente consegue ver o grande ventre muscular e um tendão superior e um tendão inferior. Logo a gente observa as partes do músculo. Observem aqui nessa imagem agora, como o tendão do músculo latíssimo do dorso, que é o ventre muscular, é um tendão amplo e laminar. Logo, eu dou o nome de aponeurose. Então essa é a aponeurose tóraco-dorsal. Bom, outro exemplo que eu falei com vocês é quando um tendão interpõe dois ventres musculares. Então aqui a gente observa o músculo reto do abdômen. O reto do abdômen é formado por muitos ventres, a gente chama isso de poligástrico. Entre esses ventres nós temos tendões de interposição. Ok, bom, agora a gente vai para o conceito de fáscia. O que é fáscia? Fáscia é uma lâmina de tecido conjuntivo que vai envolver todo o músculo. Então vamos ver aqui nessa imagem. A gente tem osso, a gente tem o tendão e esse aqui é o ventre muscular, cheio de fibras musculares. Percebam como a gente tem aqui um tecido conjuntivo que vai envolver o músculo. Bom, mas para que serve essa fáscia? A fáscia vai funcionar como uma bainha de contenção. Como assim? Bom, perceba como a fáscia ela vai envolver todas as fibras musculares e vai fixar essas fibras, vai fazer como se fosse uma bainha, uma proteção mesmo para essas fibras. Bom, é como se fosse a parte do epimísio que a gente viu mais atrás. Então, basicamente, é o epimísio que vai constituir a fáscia. Bom, o que essa fáscia faz? Assim, essa fáscia, ao fazer uma bainha de contenção para todas as fibras musculares, ela consegue individualizar esses músculos dos outros. Porque pensa só, se a gente observasse todo o nosso tecido muscular, é um aglomerado de fibras. Imagina se não tivesse tecido conjuntivo que separe um músculo de outro. Eu nunca ia conseguir saber o limite de uma fibra e de outra. Assim, a fáscia é quem faz o papel de separar cada um desses músculos para que as fibras musculares que estão contidas dentro da fáscia façam a mesma ação e agora esse músculo seja individualizado, seja separado dos demais que vão funcionar para outras ações. Então, basicamente é isso que a fáscia faz. Ela individualiza os músculos. Assim, as fibras ficam mais coesas e trabalham juntas para um tipo de movimento. E também permite que os músculos deslizem entre si e que não atrapalhem uma ação do outro. Bom, às vezes essa fáscia também pode contribuir para a hora de prender o músculo, de fixar o músculo juntamente com os tendões. Bom, um grande exemplo disso são nos membros. Nos membros, o que a fáscia faz? Bom, então vamos observar aqui, esse é um corte transversal que a gente vai ter e observe que na hora de cortar a gente vê aqui a pele e a gente observa vários grupos musculares. Bom, observem que aqui na parte do membro, aqui sendo o osso, claro, observem que aqui na parte do membro é como se a fáscia que envolve os músculos, ela se espessasse em alguns locais, de fora para dentro. E dessa forma, se espessando desse jeito, ela vai de encontro ao osso. Então, ela ajuda a fixar os grupos musculares ao osso. Assim, ela individualiza compartimentos musculares que a gente vai ter nos membros, que a gente observa que cada compartimento muscular vai ter uma ação específica, tem uma ação em conjunto. Então, basicamente, a fáscia funciona também para isso. Ok, bom, vamos para outros conceitos. Bom,
A contração do ventre muscular esquelético, então, acontece no deslocamento de um segmento do corpo, como a gente já falou. Bom, e o músculo, então, ele precisa cruzar uma articulação para ter movimento. Então, ele desloca as estruturas em que ele está fixado. Vamos observar que na imagem a gente pegou o braquial agora como exemplo. A gente tem, então, aqui um osso e outro osso que ele está fixado. Então, o movimento dele vai ser cruzando essa articulação aqui do cotovelo, fazendo, então, movimentação. E é daí que a gente tira dois conceitos, o conceito de origem e o conceito de inserção. Bom, o que é isso? Origem é onde o músculo nasce. Como assim? A origem geralmente é o ponto mais proximal do músculo, ou seja, é o ponto do músculo mais próximo ao eixo, ao tronco do corpo. E é basicamente, ou mais proximal ou mais medial. Bom, e é basicamente aquele local que fica fixo toda hora que eu vou fazer uma ação. Bom, já a inserção é onde o músculo termina. Então, geralmente é o ponto mais distal e mais lateral do músculo. E é o ponto que geralmente, então, a gente move na contração. Então, percebam só que o braquial, ou então o bíceps, tem basicamente origem e inserções parecidas. Observem. A origem a gente tem aqui em cima e inserção aqui embaixo, ou seja, origem mais proximal, inserção mais distal. E observem que na hora, então, da movimentação, quem mexe é a inserção e não a origem. Bom, isso é feito assim, isso é um conceito que é muito usado e geralmente a gente tem essa regrinha. Só que existem algumas exceções. Um grande exemplo é que algumas situações em que o músculo consegue alterar os pontos de origem e inserção em alguns movimentos. Vamos pegar como exemplo aquele exercício de flexão, então, que o corpo ele vai para cima na hora de puxar uma barra. Bom, nesse movimento, então, em que você puxa o corpo para cima, o que move é o seu corpo e não a sua mão. Logo, o que move é a região mais proximal em vez da região distal. Assim, então, a gente tem uma variação desse sistema, porque agora o que começa a ser inserção é a parte proximal e o que é origem é a parte mais distal. Então, existem alguns movimentos que vão variar com esses conceitos. Logo, não é sempre, é geralmente. Ok, agora a gente vai começar a nossa classificação dos músculos. Os músculos são classificados de acordo com vários critérios, com vários conceitos. Então, quais são eles? Eles vão ser classificados de acordo com a forma dos músculos, quanto aos ventres musculares, quanto à origem, quanto à inserção, quanto à ação e quanto à função. Então, vamos observar cada uma dessas classificações. A primeira é quanto à forma do músculo. Bom, basicamente é quanto realmente a sua morfologia, então a sua a visão mesmo do músculo. Então, vamos observar. Quanto à forma do músculo, a gente tem três classificações diferentes, que é a disposição paralela das fibras, a disposição oblíqua e a disposição circular das fibras. Vamos começar com a disposição paralela das fibras. O que é isso? Bom, eu falo que o músculo tem disposição paralela das fibras toda vez que as fibras têm o mesmo sentido que os seus tendões. Então, vamos observar aqui o esternocleidomastóide. Percebam que as fibras estão em sentido vertical ou um pouco oblíquo, né, juntamente com os seus tendões. Então, eles têm exatamente o mesmo sentido. É a partir daí que eu classifico essa disposição paralela em dois tipos musculares, os longos e os largos. Bom, longo é todo aquele músculo que tem comprimento maior que a sua largura e espessura, como por exemplo o esternocleidomastóide, e largo é todo aquele músculo que tem sua largura maior que o comprimento e espessura, como aqui a gente observa o peitoral maior, que é um músculo grande e largo. Logo, tem um formato parecido com um leque, então é um músculo largo. Outra classificação que a gente tem é a classificação da disposição oblíqua das fibras. O
aqui, as fibras então vão ter sentido oblíquo em relação aos seus tendões. Como assim? Bom, observem como essas fibras são oblíquas e na hora de inserir nos tendões, ela vai inserir de forma oblíqua neles. Então aqui é um tendão e ela insere de forma oblíqua nesse tendão. Então eles não têm exatamente o mesmo sentido. Bom, e aí que eu consigo classificar também esses músculos em dois tipos, unipenados e bipenados. Bom, unipenados é quando a gente tem só apenas um sentido de fibra de forma oblíqua em um tendão. E bipenados é quando a gente tem dois sentidos, um para cá e um para lá. Bom, esse nome vem de pena mesmo. Eles observaram observaram esses músculos e viram como parece com penas de galinha, por exemplo. Bom, ultimamente eles estão observando também o conceito de multipenado, que são vários, então, como se fossem bipenados, mas vários bipenados. Um grande exemplo é o músculo deltoide. Um exemplo do músculo bipenado é o gastrocnêmico que a gente tem na região sural. E um exemplo de um músculo unipenado que a gente tem é o semimembranoso, que a gente tem na região posterior da coxa. Ok, agora a gente vai para a disposição circular das fibras. Então, esses músculos agora vão ter fibras circulares que geralmente vão rodear orifícios ou canais. Geralmente são músculos chamados de orbiculares, então isso facilita muito. Um grande exemplo é o músculo orbicular da boca, ou seja, ele envolve toda a rima da boca e assim ele vai agir para tentar auxiliar todo o movimento da boca que a gente faz e também qualquer alteração de posição dos lábios, como na fala e na deglutição. Bom, um outro exemplo é o músculo orbicular dos olhos. Observem como suas fibras têm sentido circular e elas circundam os olhos para que assim a gente consiga fechar os olhos. Ok. Bom, então essa foi a classificação quanto à forma. Agora a gente vai às outras classificações. A primeira que a gente vai ver é quanto aos ventres. Bom, o músculo pode ter um ventre, 2, 3, 4, assim em diante. A gente chama, então, quando tem 2 ventres musculares de digástricos e quando tem mais de 2 ventres musculares de poligástricos. Então, vamos para os exemplos. Bom, existe um músculo chamado digástrico e esse nome vem justamente porque ele tem 2 ventres musculares. Então, a gente observa aqui, ó. Esse é o primeiro ventre muscular e tem aqui um tendão que interpõe os ventres e esse é o segundo ventre muscular. Então, é um ventre anterior e um posterior. Ele está presente na região cervical. Bom, outro exemplo que já conversamos hoje é sobre o músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen é um músculo poligástrico. Ele está presente no abdômen em sentido vertical e ele possui vários ventres musculares que são interpostos por tendões intermediários. Bom, ok. Também a gente pode classificar os músculos de acordo quanto à origem. Ou seja, o músculo pode ter uma origem, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando o músculo tem mais de uma origem, a gente chama ele de bíceps. Um grande exemplo, o bíceps braquial que a gente estava conversando. Esse músculo agora tem 2 origens. Bom, portanto, é um músculo bíceps. Outro exemplo é um exemplo agora de 3 origens, ele é chamado de tríceps. Então, um grande exemplo é o músculo tríceps braquial, que é um músculo que está aqui na parte posterior, que ele agora possui 3 origens. Então, a gente observa aqui 1, 2 e a terceira está embaixo desses ventres musculares, que é a cabeça medial do tríceps. Então, a gente viu que quando tem 2 origens é chamado de bíceps, 3 de tríceps e tem 4 também, que é chamado de quadríceps. Foi o que a gente conversou sobre o quadríceps aqui da coxa. Então, o quadríceps da coxa tem 4 origens. Aqui a gente observa 1, 2, 3 e a quarta está embaixo desses ventres musculares. Bom, ok. Então, a gente conversou de ventres, de origem. Agora a gente vai conversar sobre inserção. Quando o músculo possui mais que uma inserção, ele é chamado de bicaudado. Quando ele possui mais que 2, é chamado de policaudado. Isso é muito presente nos músculos que a gente observa aqui do antebraço. Um grande exemplo é o músculo flexor dos dedos, por exemplo, flexor profundo ou superficial. Perceba que na hora de fixar, o seu tendão tem que dividir
para os 4 dedos aqui, em exceção ao polegar. Eles têm que ir do 2º ao 5º dedo para poder fazer a flexão dos dedos. Portanto, ele tem que inserir em cada um desses dedos. Logo, ele tem no mínimo 4 tendões. Bom, então esse é um bom exemplo de músculo policaudado. Agora a gente vai contar a ação. Contar a ação é fácil. Bom, um músculo, por exemplo, que faz flexão do antebraço, ele é chamado de flexor. Ou então que faz a flexão da perna, ou que faz a flexão da coxa. O contrário, quando ele faz a extensão, ele é chamado de extensor. Quando ele faz a abdução de abdutor, a adução de adutor. Portanto, o nome vai de acordo com a sua ação. Bom, e a última classificação é quanto à sua função. Bom, essa é uma das classificações mais importantes e mais pedidas. Então, vamos ver. Bom, o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de agonista. Agonista é aquele músculo que é a favor do movimento. Geralmente, é o agente principal que vai executar algum movimento. Vamos pegar de exemplo o tríceps que a gente observou, que é o tríceps aqui braquial, que está na parte posterior do antebraço. Bom, ele é o agente principal na extensão do antebraço. Portanto, o tríceps é agonista na extensão do antebraço. Ele é quem é o principal a fazer essa movimentação. Bom, nós temos também músculos antagonistas. O que é isso? Bom, antagonistas são músculos que vão se opor àquele movimento feito. Bom, então ele vai se opor ao movimento do agonista, seja para regular a rapidez ou a potência da ação. Então vamos entender. Bom, eu contei para vocês que o tríceps é agonista na extensão do antebraço. Bom, em contrapartida, existem músculos que estão aqui na região anterior, como o próprio bíceps e o braquial, que vão fazer a flexão do antebraço. Então perceba como eles fazem ações opostas. Logo, o bíceps braquial é antagonista do tríceps na ação de extensão do antebraço. Então, assim, nós temos exemplos de agonista e antagonista. Bom, agora vamos entender essa segunda parte, que fala que é para regular a rapidez ou a potência de ação. Quando a gente fala de antagonista, parece que é um conceito em que um músculo vai prejudicar o outro, mas não é bem assim. Bom, existem alguns músculos que a gente tem no corpo que são muito fortes, ou então que fazem a ação muito rápido. Dessa forma, eu preciso ter outro com a ação contrária, porque senão ou o movimento vai ser feito com muita rapidez ou com muita força, e não é isso que eu quero. Um grande exemplo são os movimentos da mão. Se eu não tivesse agonistas e antagonistas trabalhando ao mesmo tempo para regular uma ação, eu teria então uma movimentação muito rápida ou muito forte. E, bom, essa não é exatamente o que eu quero naquele momento. Eu quero uma ação mais precisa, eu quero uma ação então mais coordenada. Então, eles são importantes nessa coordenação de movimento, para que eu não tenha algo muito rápido, feito de forma então muito forte, e isso vai acabar prejudicando o que eu queria fazer, minha ação voluntária. Bom, um outro conceito é o sinergista. Sinergista é um músculo que vai auxiliar outro músculo a fazer sua função, seja eliminando movimentos indesejados ou contribuindo para a ação. Vamos para um exemplo. Bom, o bíceps, como a gente já falou, vai fazer a flexão do antebraço. O braquial também faz a flexão do antebraço. Então, perceba como os dois fazem a mesma ação. Logo, um é sinergista do outro, porque os dois contribuem para uma mesma ação. Bom, existem também aqueles que vão eliminar alguns movimentos indesejados feitos por outro músculo. Por exemplo, podem existir músculos que fazem, além de flexão, adução ou abdução. Então, o músculo sinergista vai ajudar para que eu faça apenas a ação que eu quero. Por exemplo, se é ação de flexão, ele faz apenas flexão, e não essa adução ou abdução. Bom, agora nós vamos para os músculos fixadores. Que músculos são esses? Bom, são músculos que não estão diretamente relacionados com o movimento principal, mas eles vão estabilizar partes do corpo para que essa ação então ela fique possível. E assim, então eles equilibram o corpo. O melhor exemplo para essa ação são os músculos da coluna vertebral. Vamos um outro exemplo. Bom, eu quero andar. Na minha ação de andar, eu vou mover principalmente os músculos da coxa e da perna, certo? Bom,
Mas para andar, eu preciso primeiro estar em movimento ereto, ou seja, eu preciso estar em pé. E para eu estar em pé, eu só consigo estar de pé porque eu tenho músculos fixadores, são os músculos da coluna vertebral, que vão fixar o meu corpo em posição ereta, para que assim isso me possibilite andar. Então essa é a ação de um fixador, estabilizar as partes do corpo para que a ação possa ser feita. Ok, agora a gente vai para alguns exercícios. Eu peço que vocês pausem o vídeo toda hora para que a gente assim consiga fazer juntos. Eu vou dar um tempinho, aí vocês respondem a questão e a gente resolve junto. Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com a classificação dos músculos e ao analisarmos as suas funções, podemos afirmar. Bom, a resposta dessa pergunta é a letra C. Por quê? Porque o músculo liso vascular é o principal responsável pela regulação da pressão sanguínea involuntariamente. Perfeito. Bom, por quê? Porque o músculo liso é aquele que tem a ação involuntária, aquele que é inervado, então, por fibras autônomas, seja do simpático ou do parasimpático. Então, a gente já sabe que ele é involuntário. Bom, e já essa regulação da pressão, por quê? Porque o músculo liso nos vasos, ou ele vai fazer a contração ou relaxamento. Quando ele faz a contração, então, ele vai aumentar a pressão do sangue. Quando ele faz o relaxamento, ele diminui a pressão. Então, ele é o principal responsável pela regulação. Todas as outras opções têm algo errado, principalmente em relação a involuntário e voluntário. Ok, 2. É praticamente impossível a movimentação isolada de um músculo, uma vez que ele está relacionado com outros durante a sua ação, seja ela de contração ou relaxamento. De acordo com o raciocínio acima, temos uma nova classificação, levando-se em consideração as relações musculares envolvidas no movimento. Podemos afirmar. Bom, a resposta dessa pergunta é a letra B, que fala: os músculos que agem diretamente para efetuar o movimento desejado são chamados de protagonistas ou agonistas. Está completamente certo. Então, basicamente, essa aqui era uma questão daqueles conceitos que a gente conversou de classificação do músculo de acordo, então, com a sua ação. Logo, como eu disse, é uma parte muito importante do estudo do músculo, que é uma das partes mais pedidas. Todas as outras, então, elas estão incorretas, sendo essa aqui a questão certa. Vamos para o 3. Sobre a placa motora, assinale a alternativa correta. Bom, a resposta dessa pergunta é a letra D. Bom, fala: o nervo se divide em ramos responsáveis pela inervação muscular, capaz de produzir movimento. Bom, essa aqui não tem nada errado, mas assim, concordo que foi uma alternativa bem esquisita, mas percebam como todas as outras alternativas, elas têm algo que estão errado. Por exemplo, corresponde ao sistema de inervação sensitiva, não é sensitiva, né? É motora. A letra B é formado por um complexo sistema do sistema nervoso autônomo responsável pela motricidade das fibras musculares esqueléticas. A gente sabe que quem inerva as fibras musculares esqueléticas não é o sistema nervoso autônomo, é o sistema nervoso somático, através do sistema nervoso periférico. Então esse é o erro. E a letra C, a proporção da força de um músculo inervado por uma fibra nervosa é proporcional à sua pressão. Na verdade, não. Força e precisão, a sua precisão. Força e precisão são indiretamente proporcionais e não diretamente proporcionais, como a gente viu. 4. O seu professor, durante uma aula teórica, pergunta a finalidade de se saber a origem e a inserção dos músculos. Assinale a melhor resposta para a pergunta. Bom, basicamente, então, o que está certo nessa questão é a letra C, que fala que o conhecimento da origem e inserção muscular vai possibilitar a delimitação precisa do movimento, e esses pontos frequentemente são os locais de aderência da massa muscular nos ossos. Ou seja, está certíssimo. Geralmente, a origem e inserção, então, vai ser o local em que o músculo vai se delimitar e vai se fixar nos ossos através dos seus tendões, para assim produzir algum movimento, ou seja, trazendo uma parte para mais perto da outra. Logo, essa é a questão certa.
Muito obrigada!